E a gente vai, o Fernando Nakagawa já aparece comigo, porque o assunto é economia, mas também é política, mas a gente vai direto para o escritório do Ministério da Fazenda aqui em São Paulo, onde fala neste momento o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ouvir. De diálogo, e eu penso que o Judiciário está adotando uma postura mais consequencialista, né, como os juristas chamam, o que concorre também para o equilíbrio das contas no longo prazo. Ou seja, bom, qual vai ser a consequência da decisão que eu estou tomando para a sociedade? Então, o fato de ter um judiciário mais permeável a esse argumento demonstra que nós temos a capacidade de continuar construindo uma relação entre os poderes, não só no caso do Legislativo, mas também no Judiciário, para atingir o objetivo pretendido, de sem cortar Bolsa Família, salário mínimo, SUS, né? Sem que os direitos constitucionais de cada cidadão sejam prejudicados, nós atingimos as metas estabelecidas de equilíbrio das contas. Então, ontem foram 480 bilhões que vão sair do quadro de risco fiscal. Se você considerar, o ano passado nós ganhamos PIS/COFINS das instituições financeiras. Saiu do quadro 100 bilhões de reais, desse mesmo quadro de risco fiscal. Então você vai mostrando uma perspectiva que coloca o Brasil numa situação diferenciada. Mesmo depois da Covid, as medidas estão sendo tomadas, nós vamos construindo, pavimentando um caminho de sustentabilidade social, fiscal e ambiental, como o presidente Lula tem sempre frisado nos seus discursos, né? E isso está sendo conseguido aos poucos. Agora, não é só a Fazenda, não é só o Executivo, é uma espécie de pacto nacional com esse objetivo. E eu penso que nós estamos logrando êxito com os outros dois poderes até aqui. A questão da vida toda, né? A revisão do STF, o senhor está vendo então que vai trazer ganhos fiscais? Não, afastou perdas fiscais. Afastou perdas fiscais. É o que eu estava dizendo do quadro de risco fiscal. No quadro de risco fiscal, se você pegar o orçamento, estava na casa de 1 trilhão e 100, se eu não me engano, 1 trilhão e 121 bilhões de reais de risco fiscal. Só esse item são 480 bilhões. O PIS/COFINS de instituição financeira era mais de 100 bilhões de reais. Quer dizer, em dois itens, você tem 580 bilhões, que é metade do que nós herdamos do governo anterior. Imagine você, se esse trabalho tivesse sido feito quando do julgamento da tese do século. A tese do século trouxe um prejuízo para o Tesouro de R$500 bilhão, sem que o Estado brasileiro estivesse coordenado para evitar a devolução de R$500 bilhão para quem não pagou o imposto. Porque aquilo que estava sendo julgado era o consumidor pagou o imposto e quem recebeu de volta foi quem recolheu o imposto em nome do consumidor. Uma tese absolutamente imprópria, tanto do ponto de vista econômico... Tá aí algumas falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentando não só a decisão de hoje, ou o anúncio de hoje, desse bloqueio de 2,9 bilhões, 2 bilhões e 900 milhões de reais, mas também fazendo um comentário a respeito da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, né, Naka? Que alivia ali uma pressão muito grande do que ele chamou de risco fiscal, ou seja, esses quase R$500 bilhão de reais que seriam um risco para o governo, a depender do julgamento da tese da vida toda da aposentadoria, que a gente também vai esmiuçar mais. Mas para a gente se debruçar sobre a notícia de hoje de manhã cedo, que é importantíssimo, um número que vinha sendo esperado desde o ano passado, desde antes do ano começar, já se esperava, havia uma expectativa do que seria esse primeiro checkpoint, esse primeiro balanço que o governo faz dos 2 primeiros meses do ano, como estão as contas, e os números acabaram sendo melhores do que o esperado. Fernando Nakagawa, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Yuri. Os números que a gente tem até agora mostram que aquela promessa feita pela equipe econômica no ano passado de terminar este ano gastando só o que arrecada, pelo menos olhando os 2 primeiros meses do ano, está ok. Estamos cumprindo à risca o que se espera
para o ano. O problema são os próximos 10 meses. Agora, é importante entender uma coisa. Hoje, no Brasil, a gente tem duas regras para o cumprimento das contas públicas. A primeira é esta meta fiscal, ou seja, gastar exatamente o que arrecadar. É o que chamam de déficit zero. Mas existe uma segunda regra atualmente aqui no Brasil, que é uma regra que limita o aumento do gasto público. E o que o governo anunciou hoje, na primeira meta, esta do déficit zero, ok, passamos, estamos alinhados com a entrega do déficit zero. Agora, na segunda, no que diz respeito ao gasto, aí não rolou. Então, vamos aos números aqui, Yuri. Nos 2 primeiros meses, os números indicam que teremos uma receita líquida para o orçamento de 2024 de 2 trilhões 175 bilhões de reais no acumulado do ano. É a projeção para o ano. Os gastos que estão sujeitos a este limite de gastos, de aumento de gastos, estão em 2 trilhões e 92 bilhões de reais. Um pouquinho acima do limite de gastos para o ano. E é por isso que o governo está anunciou agora há pouquinho, um bloqueio de 2,9 bilhões. Bloqueio diferente de contingenciamento. Isso que eu ia te perguntar, né? Porque havia aí uma expectativa, quanto que vai ser contingenciado? Esse palavrão que na prática é congelar um gasto. É dizer, olha, isso aqui eu não posso usar agora, vai ficar aqui retido. Qualquer coisa, se as coisas melhorarem para frente, a gente pode voltar a gastar. Então, fica tudo congelado. Na prática, é isso. O nome agora dado é bloqueio. Tem uma leve diferença técnica, mas na prática o efeito é mais ou menos ou menos igual. Mas neste caso, o bloqueio é feito para que não se descumpra este número. Então, o governo vai segurar esses quase 3 bilhões de reais ao longo dos próximos meses para impedir o descumprimento deste numerinho aqui, deste numerão de 2 trilhões de gastos. E aí, para a gente entender o impacto fiscal disso, num espaço aí de receita de mais de 2 trilhões, segurar 3 bilhões, ainda que a gente esteja falando aqui das receitas e dos gastos totais, 90% desse gasto, em média, é obrigatório, o governo não tem como mexer, mas dessa sobra de 10 ali, cortou só 3 bi arredondando, tá suave, É 0,14 só, é muito pouco. 0,14%, é bastante pouco.